Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje nós vamos trazer para vocês uma história que já foi pedida há bastante tempo, principalmente lá no Facebook, que é a respeito do cemitério da Vila Formosa, localizado em São Paulo. Então eu fiz uma pesquisa algum tempo atrás, não fiquei muito satisfeita com os detalhes que faltavam, mas depois eu fiz uma pesquisa um pouco mais minuciosa e consegui encontrar alguns relatos sobrenaturais que eu vou passar para vocês e eu espero que vocês gostem. E se gostar, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque é de graça, como diz um colega nosso. Então não custa, gente, ajuda a gente a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Deixa um coraçãozinho, um like, um dislike, tudo bem, não tem problema, porque tudo isso o YouTube ele considera como engajamento e vai recomendar mais ainda o nosso canal, tá bom? Se possível, também se tornem membros do nosso grupo de WhatsApp e membros aqui do canal também. Não esqueçam de olhar a nossa loja, porque nós estamos com 2 e-books bem legais, com precinho bem acessível e isso também ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? Agora chega de papo, vamos direto então para o cemitério da Vila Formosa, né? Vamos, entre aspas, é claro, para conhecer essas histórias. Vlad, solta a vinheta. O cemitério da Vila Formosa, ele é o maior cemitério não só do Brasil, mas da América Latina e tem muitas histórias sobrenaturais a respeito desse local que tem mais de 1 milhão de sepulturas. É muita gente, isso contando, né, que tem alguns túmulos que tem mais de uma pessoa. Então, para vocês verem como esse lugar é grandioso, mais de 1 milhão de sepulturas estão lá e cada uma pessoa que visita esse local dizem que sentem alguma coisa ou que viram alguma coisa estranha. Outros falam também que não sentiram nada, mas sempre deixa aquele quesinho de dúvida. Então, eu resolvi buscar a fundo essa história aqui para vocês, que já foi me pedida há muito tempo lá no Facebook, só que eu não tinha achado ainda detalhes que fossem um pouco mais convincentes. Então, resolvi fazer uma pesquisa mais minuciosa para trazer para vocês tudo o que eu já encontrei a respeito desse lugar. Mas se você tiver mais alguma história, gente, para contar a respeito desse local, deixa aqui para mim no comentário. O cemitério da Vila Formosa, ele foi inaugurado no dia 20 de maio de 1949. De lá, daquele tempo para cá, muita coisa aconteceu, muitas sepulturas, além até do que era esperado, estão hoje lá. Algumas, infelizmente, mais abandonadas, outras os familiares também vão lá para fazer a devida manutenção, mas quem trabalha lá à noite fazendo a questão do vigia, né, de ser o vigia, realmente é complicado porque não parou muitas pessoas nessa função. De vez em quando é um troca-troca lá, porque há quem tem medo e há quem não tem, mas geralmente a pessoa que vê alguma coisa, ela acaba nem cumprindo ali a sua ronda e com isso também muitos já pediram demissão desse local. Esse cemitério ele foi idealizado para atender a crescente demanda por sepultamentos em uma cidade em rápida expansão populacional pós-guerra. O cemitério da Vila Formosa ele ocupa uma área de 763 mil a 175 mil metros quadrados. Desde a sua inauguração, como falei para vocês, já foram realizados mais de 1 milhão de sepultamentos, na verdade 1,5 milhão, então é muita gente, é muita história. O projeto ele foi parte de um plano maior de urbanização, uma vez que os cemitérios da época, como o da Consolação e o do Araçá, já estavam ficando sobrecarregados, mas o da Vila Formosa também ficou. E falando em cemitério, gente, da Consolação, nós temos um vídeo aqui no canal bem interessante também, falando das artes tumulares desse cemitério da Consolação e também algumas histórias sobrenaturais. Então, depois desse vídeo, você corre lá e assiste, porque vai ser bem legal. A localização na Zona Leste, ela foi escolhida estrategicamente, porque naquela época essa região ela ainda não tinha áreas disponíveis para grandes projetos e servia como ponto de expansão urbana.
Então, assim, gente, contei um pouquinho para vocês a respeito da fundação desse local. Se você também tiver mais alguma coisa, pode colocar aqui no comentário. E nós chegamos então na parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. Há inúmeros relatos de pessoas que afirmam ver vultos vagando entre os túmulos, especialmente durante a noite. Esses vultos, eles são descritos como figuras humanas translúcidas que desaparecem quando alguém se aproxima muito, ou seja, a pessoa vê que tem alguém ali, mas é uma espécie de imagem um pouco como se tivesse uma névoa junto com essa imagem, e quanto mais a pessoa que tem coragem se aproxima, ela vai simplesmente se dissipando e desaparece do nada. Funcionários e visitantes, eles relatam ouvir passos, risos e às vezes até mesmo choros vindos de áreas mais isoladas do cemitério, mesmo quando não há ninguém por perto. E isso geralmente acontece no turno da noite. Ah, Bruna, mas geralmente é à noite, não? Teve gente que já afirmou que viu durante o dia pessoas que estavam sendo sepultadas em pé ao lado da família, ou seja, aqueles que conheciam, né, também o familiar, e viram que ele estava ali do lado. Então, são pessoas que são consideradas médiums, né, com esses dons especiais, que conseguem ver esse tipo de coisa. Então, assim, você pode acreditar como não acreditar, mas não é porque você não vê que não está lá. Algumas outras pessoas também afirmam ter avistado luzes piscando ou flutuando entre os túmulos, especialmente em noites mais escuras. Então, essa questão da luz também é muito falada na internet, porque muitas pessoas falam que são luzes muitas vezes coloridas, brancas, azuis, um pouco mais puxada para o tom de laranja. Então, muita gente também acreditava, às vezes, que poderia ser alguma coisa extraterrestre ou algo parecido, mas não, nunca foi provado nada a respeito disso, pelo menos nada foi encontrado. Então, tudo isso se deve muitas vezes ao sobrenatural, e é um cemitério que ele tem uma vigilância. E esses vigilantes, como eu falei para vocês, eles também reconhecem algumas histórias que foram contadas por outras pessoas e que confirmam aquilo que eles mesmos conseguiram ver enquanto estavam trabalhando por lá. Teve gente que ficou, teve gente que caiu fora, assim, praticamente na hora, de tanto medo que sentiu, porque realmente, assim, mesmo se você não acredita, mas você vê uma pessoa translúcida na sua frente no cemitério à noite, no mínimo você vai ficar com uma pulga misteriosa atrás da orelha. Muitos frequentadores dizem sentir calafrios ou a sensação de que estão sendo observados durante o dia. Então, assim, essas equipes que investigam paranormal, tem equipes muito sérias, que eu respeito bastante aqui do Brasil, inclusive, mas tem alguns que vão só para fazer arruaça e saem de lá com uma outra expressão, totalmente arrependido, talvez, da brincadeira sem graça que tentaram fazer, porque já aconteceu isso. Já aconteceu de um determinado grupo ir fazer essas investigações num tom de deboche, eles acabaram saindo de lá assustados. Agora, o porquê exatamente, não sei, mas com certeza alguma coisa translúcida, no mínimo, eles viram. Então, muita equipe séria que vai lá investigar relata que há muitas presenças de espíritos ali. Pessoas que não aceitaram a sua própria partida, pessoas que sentem saudade, também ficam ali à espera de algum familiar também que possa ver. Tem pessoas que aparecem dentro da própria casa, então depende. Muita gente acha que às vezes esses espíritos estão somente no cemitério, mas não. Muitos deles estão em outros locais mais familiares, mas também existe essa questão deles se materializarem no cemitério, que é onde os restos mortais estão enterrados. Uma das lendas mais comentadas nesse local, gente, é a respeito de uma menina ainda pequena, entre 6 e 7 anos. Ela está com um vestido branco e ela segura um ursinho. E essa menina, ela já teria feito contato com várias pessoas, porque ela gostaria de ter os outros brinquedos dela também. Pergunta pelos pais e muita gente não entende, porque tem pessoas que a veem de uma forma transparente.
Mas tem pessoas que dizem que não, que ela é uma menina normal, humana, como, né, você pode tocar. Então depende também a mediunidade da pessoa e também depende do outro lado, se quer se materializar dessa forma ou não. Essa história da menina e do ursinho é uma das mais comentadas por pessoas que visitam o cemitério há muito tempo e falam que tanto de dia quanto no período da noite essa menina ainda vaga por entre os túmulos. E geralmente ela aparece na ala onde há mais crianças sepultadas. Hoje o cemitério da Vila Formosa, como eu falei para vocês, ele é o maior da América Latina e ele é dividido em dois setores, Vila Formosa 1 e Vila Formosa 2, ambos abrigando uma vasta quantidade de sepulturas e histórias que marcaram gerações dos paulistanos e também de outras pessoas que gostam muito de ver também, de visitar o cemitério, mesmo que não conheça ninguém que esteja sepultado lá, mas a gente sabe que tem pessoas que gostam de ir em cemitérios, gostam de ficar olhando para as lápides, e é nessas horas que geralmente alguma coisa também acontece. Muita gente fala também nessas sombras, dizem que é bem assustador, porque essas sombras não são poucas, são muitas sombras, e também há espíritos um pouco mais claros, mais iluminados, digamos assim, porque ali foi sepultado todo tipo de pessoa, cada um com a sua personalidade, cada um, né, com a sua crença, sua convicção e também com os seus atos cometidos em vida. Então há pessoas que foram muito bondosas e aparecem de uma forma mais serena, mas há também pessoas que não foram tão boas assim, estão enterradas lá e dizem que são justamente os espíritos dessas pessoas que acabam realmente assustando os visitantes e também os vigilantes, porque tem muito vigilante, gente que fala que já viu, que já conversou, que já pensou que era uma pessoa normal, até que simplesmente ela foi ficando transparente e sumiu. Tem pessoas que conseguem ver esses vultos entrando nos túmulos, então assim é muita história e realmente eu acredito que talvez algo de sobrenatural esteja por lá, porque são muitos sepultamentos. Muito mesmo. Então, assim, a quantidade de gente enterrada lá, para vocês terem uma ideia, ele é o maior cemitério da América Latina. Ele não tem tantas árvores tumulares quanto outros cemitérios, mas tem muitas pessoas lá. Então, infelizmente, perderam a vida, algumas repentinamente, outras já sabendo que iriam partir, e tudo isso envolve muito depois, após a morte desse corpo, o espírito continua. Isso para quem acredita. Aqui no canal a gente acredita no sobrenatural, respeito muito mesmo, só que nós não brincamos, nós também não mexemos com coisas que nós não conhecemos, como o K2, por exemplo, o Spirit Box, o próprio tabuleiro ou Ouija, muita gente leva para cemitério para fazer esse tipo de coisa e eu acho pouquíssimo interessante. Aquela equipe que vai investigar a fundo, sério, realmente chega lá, pergunta se tem alguém, se tem a permissão deles estarem ali, até ok. Agora, tem algumas equipes que, pelo amor de Deus, eles já chegam lá chutando o balde, literalmente, ordenando que apareça. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar em primeiro lugar, tentar o contato, se não deu certo num dia, vai no outro. Às vezes também não é a pessoa que você está esperando, no caso o espírito que você está esperando, que vai se comunicar com você. Pode ser outro disfarçado por aquele que você está procurando. Então eu sempre falo, façam uma oração, vão com muito respeito fazer essas pesquisas nesses locais, que tudo dá certo, senão você pode sair de lá acompanhado de uma presença não muito boa, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa pra gente também o relato de vocês por esse e-mail que eu vou deixar aqui, porque com isso a gente vai continuar a fazer o nosso quadro de terça-feira, que são relatos dos inscritos. Muita gente tem vergonha de deixar o nome, mas não se preocupe, porque não vai ser divulgado, a menos que você me autorize, tá bom? Um beijão para todos e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!